O juiz Moro fez muito pior, cometeu ilicitudes graves no exercício da função e em nenhum momento se cogitou de afastá-lo. Quando ele foi representado administrativamente, que é a mesma decisão jurídica, da mesma natureza que foi aplicada agora em relação ao juiz Zápio, disseram que ele pode descumprir a lei e a Constituição, que ele podia exercer poderes ditatoriais, quer dizer. Então vejam que o comportamento do tribunal muda de acordo com o freguês. Não há uma aplicação universal e igualitária da lei. Eu dei um parecer para a defesa do Lula, no caso da ONU, de uma forma brilhante. O Zanin e a esposa dele levaram à Corte de Direitos Humanos da ONU o caso do Lula. Né? E aí fui um dos que deu parecer lá, teve alguns juristas que deram. E exatamente eu alegava no parecer que não era só Moro que agia de forma parcial e como fonte de exceção em relação a Lula. Era o sistema de justiça brasileiro que funcionou de uma forma péssima naquele período, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Né? Inclusive o Supremo Tribunal Federal. Tanto que deixaram passar uma decisão dessa, que era um motivo para abrir uma investigação contra o tribunal. Imagina um tribunal, você está aí, a Adri está com cópia de decisão, que declara que o juiz pode agir como fonte de exceção, pode contrariar a lei, pode ser um ditador judicial. É isso que está dizendo. Né? Então é algo muito grave o que foi. Em crimes comuns, gente. Crime de lavagem de dinheiro, corrupção, são crimes comuns, estão todo dia aí na justiça. Né? Tem nenhum sentido falar que é, inclusive, excepcionalidade nesse tipo de conduta. Fez parte do clima da época. Né? Um clima falseado, que é o que estão querendo criar nesse caso do Ápio. Ele usou a senha Lula. E daí? Ele usa a senha que ele quiser. Isso não é crime, não é ilícito, não desqualifica ninguém como cidadão. Né? Ter uma opinião política no campo privado, o que o juiz não é permitido é ele exercer opinião política partidária no campo público. Ele falar com a família dele qual que é o ponto de vista político dele é um direito dele. Né? Ele usa a senha que quiser, isso não é motivo para afastar um juiz da jurisdição. O juiz Moro fez muito pior, cometeu ilicitudes graves no exercício da função e em nenhum momento se cogitou de afastá-lo. Quando ele foi representado administrativamente, que é a mesma decisão jurídica, da mesma natureza que foi aplicada agora em relação ao juiz Zápio, disseram que ele pode descumprir a lei e a Constituição, que ele podia exercer poderes ditatoriais, quer dizer. Então vejam que o comportamento do tribunal muda de acordo com o freguês. Não há uma aplicação universal e igualitária da lei. Para o juiz que manda investigar crimes da Lava Jato, afasta ele o mais rápido possível, mesmo que contra a Constituição e contra o direito de defesa dele e contra a jurisdição. Né? Agora, para o juiz que estava lá promovendo um ataque à esquerda através da jurisdição, uma destruição da nossa democracia, esse se protege e diz que ele não precisa nem cumprir a lei e a Constituição. Quer dizer, é um abuso isso. O juiz Zápio, se ele cometeu aquele ato, ele agiu fora do exercício da função de juiz. Os ilícitos praticados por Moro foram cometidos no exercício da função de juiz. E muito mais graves, mas infinitamente mais graves do que se imputa. Agora, a imprensa vai manipulando o debate. Todo mundo, não, mas é o juiz Zápio? Não é? Foi gravado? Tanto faz. Um ilícito desse jamais geraria uma sanção que justificasse o afastamento dele. Grave é você gravar ilegalmente o presidente da República e divulgar o áudio. Grave é você grampear os advogados de defesa. Grave é você agir como um juiz parcial num caso daquela repercussão. Grave é você usar da jurisdição para ajudar a destruir a democracia brasileira. Né? Ficam falando do 8 de janeiro. O que a Lava Jato fez foi muito pior do que o 8 de janeiro. Porque não destruiu só o prédio, destruiu a natureza da instituição judicial brasileira. A democracia foi suspensa no Brasil. A eleição de 2018 não foi uma eleição livre. Um dos principais candidatos, que era Lula, não pôde ser candidato por um processo fraudulento, que hoje se demonstra que foi uma fraude, não um processo penal. E os agentes dessa fraude estão agora querendo esconder suas condutas, afastando inconstitucionalmente, ilegalmente, abusivamente o juiz que estava determinando apurações sobre isso. Azenha, seja bem-vindo ao Fórum 11h30. Fica à vontade para fazer uma pergunta para o Pedro Serrano, que acaba de assumir a defesa do juiz do Eduardo Ápio, né, que foi afastado da 13ª Vara de Curitiba.
Bom, Renato, oi, Dri, oi, Pedro. Eu voto com o Pedro, tá? Meu voto é com o relator. Eu queria perguntar ao Pedro, ele citou o caso do Tacla Duran. Pedro, o que é que eles estão tentando esconder, na sua opinião, de mais grave de todos os delitos cometidos? Você acha que eles estão tentando esconder o que de mais grave? A indústria da delação, os HD, a manipulação de dados, daqueles dados que ficaram na Suíça? O que eles estão tentando esconder que poderia ser mais grave, não só para o Moro, mas para o próprio TRF4? Olha, eu precisaria apurar para saber, né? Essas coisas não dá para você, de antemão, saber. Você não sabe se houve crime, de fato, se a materialidade do delito está realizada, foi comprovada, você não sabe da autoria. Então, é muito difícil dizer qual que foi mais grave. Quando as coisas se elucidarem, a gente vai poder ter um juízo mais preciso. Mas tem muita suspeita, né? Suspeitas graves, né? O Tacla Duran traz a suspeita de haver corrupção e extorsão. São crimes graves. E organização criminosa, lavagem de dinheiro, tem uma série de coisas aí que vem junto, né? O caso da infiltração da contadora do Youssef é muito grave. Foi feita uma infiltração sem autorização judicial. Que tipo de prova foi falsificado nisso? Foi montado? Que tipo de fraude foi cometida? É muito grave isso. Inclusive, compromete a operação como um todo. O grampo na cela do Youssef, isso mata a investigação como um todo, torna toda a Lava Jato nula. Mas mais do que isso, o crime que foi cometido. Depois, os policiais aquele Phantom, etc., que revelaram esse tipo de conduta foram sancionados. Quem o sancionou praticou crime. As leniências, Azenha, destinaram dinheiro público de uma... Veja, se houve lesão à Petrobras, essa é a razão da leniência, a Petrobras tem que ser indenizada, não os Estados Unidos da América. Como é que se permitiu isso? Uma coisa é os Estados Unidos da América fazerem a sanção lá nos Estados Unidos para quem queira entrar no seu território. Outra coisa é admitir que venham aqui, primeiro, investigadores sem colaboração com o sistema de justiça. Depois, esse ponto... uma série de coisas, veja. Só terminar. E que isso resulte num verdadeiro desvio de dinheiro público do Brasil para os Estados Unidos da América. Isso é grave. Isso é um crime muito pior do que o que foi todos os crimes imputados na Lava Jato. Ô Pedro, a presença daqueles homens do FBI ou do Departamento de Justiça em Curitiba, sem que tenha passado pelo governo federal, isso, como que pode ser capitulado isso? Isso é nulo, isso é crime por parte do agente que permitiu isso, mas o pior disso, resultou uma lesão ao erário público brasileiro e da Petrobras. Foi desviado o dinheiro público da Petrobras e do erário brasileiro. O que fez o juiz Apio? Pediu a abertura de investigação sobre isso ao TCU, que é incumbido disso, ao Ministério Público, à polícia. Isso mexeu com interesses, né? Aí vem o juiz Moro dizendo que armou todo esse caso contra o juiz Apio. Por que ele está com esse interesse todo em armar algo contra o juiz que determina essas investigações? Gente, isso não é à toa. Agora, a mídia está quieta em relação a isso. Novamente, a mídia, em vez de investigar o que deve ser investigado, fica criando discursos falsos para tentar produzir na sociedade uma reação falsa. Ela está incorrendo no mesmo erro que ela operou na Lava Jato. É uma vergonha para a mídia brasileira no mundo isso. Eu dou aula no exterior, eu sei o que eu estou falando. Participei do debate no exterior sobre a Lava Jato. É uma vergonha para a mídia brasileira isso, né? Quem investigou na mídia de forma mais profunda essas relações, Azenha, entre o judiciário e os órgãos de investigação brasileiros e os interesses do DOJ norte-americano e do Departamento de Estado, foi o Le Monde, um jornal francês. Ninguém aqui investigou. Quem descobriu aquela operação feita na Embaixada norte-americana aqui no Brasil, né? A chamada Operação Ponte, que foi conduzida por uma diplomata que vinha do DOJ norte-americano e que levou juízes e investigadores brasileiros, promotores, procuradores, etc., aos Estados Unidos para estabelecer com eles uma conexão direta sem passar pelo executivo, e várias coisas foram feitas nesse sentido. Quem identificou isso foi o Le Monde.
Não foi nenhum jornal brasileiro, nem nenhum. Quer dizer, é grave isso, gente. Não é pouco sério. E agora estão reproduzindo isso, querendo criar esse monte de coisa. Ninguém da mídia está se perguntando. E as investigações que o Apio mandou abrir? Né? E os documentos que estão lá na 13ª Vara, que estavam sendo ameaçados já de serem destruídos quando o Apio assumiu? Né? O que vão ser feitos com? Ninguém está questionando isso. As pessoas estão preocupadas com a senha que ele usa no computador e imputar ele um delito menor, que não justifica afastar um juiz, em especial sem direito de defesa. Olha só, acaba de sair aqui na Globo News, e foi republicado pelo UOL, Lia, Zenha e Pedro, que a juíza Gabriela Hart pede remoção da operação da Lava Jato. A juíza pediu remoção, está aqui no UOL. Isso aí, a juiz foi responsável. Agora o UOL escreve as coisas em bloquinhos, né? Não tem a notícia principal no começo da matéria. Condenação, Hart foi responsável, foi isso, foi aquilo, mas não tem mais notícia nenhuma. A notícia é essa, ela pediu remoção. Pedro, por que isso pode ter acontecido? O afastamento do Apio tem um período de tempo ou é afastamento ad eterno? Não, vai ser ad eterno. Se nada for feito pelos órgãos superiores. E vejam, com essas suspeitas que eu estou falando aqui, ninguém precisaria pedir. O CNJ pode decretar uma que a gente chama de uma correção extraordinária, que eu vou pedir, mas que não precisaria pedir. Uma correção extraordinária em Curitiba. Né? Precisa fazer uma correção, gente. Podem estar sendo ali vulnerados documentos que trazem crimes cometidos dentro do judiciário, que é algo gravíssimo, pior do que o crime comum. Né? Porque é no exercício de uma função pública que é quase sagrada na democracia. Né? Então, nós estamos numa situação grave. Afastar o juiz que estava determinando a apuração. Não é que ele fez nada. Ele mandou prender ninguém. Ele não mandou fazer busca e apreensão. Não mandou nada. Ele mandou investigar, que é o mínimo que o juiz faz. Vai lá o Tacla Duran, um cidadão, faz lá uma denúncia de uma série de crimes graves. Ele toma termo, que a gente chama, é o nome que se dá no direito. Ele põe isso no papel, ele assina, ele mandou investigar. Isso é o mínimo que o juiz tem que fazer. Não tem nada de agressivo. Isso é o mínimo. Ele tomou conhecimento por um cidadão que não foi condenado por nada na justiça. Ele tomou conhecimento de acusações graves. Se são verdadeiras ou não, ele não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Vai se investigar, tem que ser investigado. Ele manda investigar, o juiz Moro fica todo, começa a montar documentos contra ele. Por quê? A acusação é de corrupção e extorsão durante a Lava Jato. Por quê? Não estou dizendo nada, não estou acusando ninguém, estou levantando dúvidas. Né? E quem falou que armou essa investigação, que foi o juiz Moro que armou essa investigação contra a Apio, foi o próprio juiz Moro nas suas declarações públicas. Não teve o pejo de esconder isso, assumiu publicamente. Portanto, que tipo de influência é essa de um senador com condutas tão suspeitas no judiciário do sul do país? Que ele integrava. O mesmo tribunal que diz que ele tinha poderes de ditador, poderes de exceção nessa decisão que eu dei para Adri aí. Né? Que ele não precisava obedecer à lei em casos de direito penal. Ele estava dispensado pelo tribunal de cumprir a lei, a Constituição, a Declaração dos Direitos Humanos. Acabou dando nisso que nós vimos. O Supremo não teve outro jeito no final senão anular o processo contra a Lula, com razão. Era um processo que não era um processo, era uma fraude. Então vejam como isso é grave e como estão querendo se esconder tudo que foi feito nesse período. Para isso, estão afastando um juiz, atacando a natureza da magistratura numa democracia, atacando a essência da jurisdição. Não é o juiz Apio que está em julgamento, é a independência e autonomia dos juízes, inclusive de investigarem crimes dos seus colegas ou ex-colegas. Né? Estão querendo dizer que juiz não pode investigar ex-juiz ou juiz. É o corporativismo se preponderando em relação à Constituição, às leis, no interior da jurisdição. É um grave ataque à democracia constitucional no Brasil, o que está acontecendo nesse caso do Apio. Ô Pedro, além de pedir uma correição que você disse que vai pedir, que outras medidas você, na defesa, pode tomar na defesa do Apio que resultem em investigação, ou que tipo de provocação que você, como advogado de defesa do Apio, pode fazer para que, por exemplo, não sejam destruídas as provas e assim por diante?
Veja, muito pouco. Porque, no fundo, o advogado ele tem saliva só. Ele não tem poder, nem tem que ter. Né? Ele só argumenta e pede. O que eu posso fazer é pedir. Né? Não precisaria pedir para essas coisas acontecerem. Eu vou ser bem franco aqui, não precisaria pedir. Uma correção pode ser decretada extraordinária para qualquer tempo pelo CNJ. Não precisaria pedir. Né? Sou sempre um pouco pessimista nessas coisas. O poder de influência de um tribunal como o TRF4 é imenso. Eu sou só advogado, não sou mais nada. Então, e o juizap é um juiz isolado. Né? Então, é óbvio que nós temos aí uma probabilidade de eficácia reduzida no campo da política que influencia no judiciário. Mas se a lei for cumprida e a Constituição for cumprida, medidas vão ser tomadas. Hoje eu vou estar provocando o CNJ para fazer isso. Vamos ver a reação do CNJ. Vamos ver se é efetivamente um órgão de auditoria externa ou se é também uma estrutura feita para proteger interesses corporativos. Vamos ver. Né? Isso é um caso exemplar para a gente poder... Porque eu nunca ouvi falar, eu tenho quase 40 anos de advocacia, Zé. Eu nunca ouvi falar num juiz afastado sem direito de defesa, mínima. E ainda mais num caso dessa proporção, um trote telefônico, é isso? Quer dizer, vejam que... E pior, numa vara onde o juiz anterior fez tudo que a gente falou aqui, grampeou o presidente da República, a presidente da República, e divulgou ilegalmente esse grampo, grampeou os advogados de Lula, fez uma fraude com nome de processo penal, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, com uma série de abusos e ilegalidades, e nada aconteceu com esse sujeito, ao contrário, o tribunal diz que ele pode desobedecer à lei. Não, ao contrário, esse sujeito agora grampeia o atual juiz e fala que foi ele que grampeou para poder produzir provas. Ele atua como investigador. Por que esse interesse todo dele? Se ele não deve nada, por que esse interesse todo dele? Esse sujeito foi ministro da Justiça e esse sujeito elegeu senador, gente. Então, é isso. Ele tem muito poder, é um homem muito poderoso. Então vejam que as pessoas que estão envolvidas nesse assunto são muito poderosas. Muito poderoso, mas muito odiado. Aí que eu te pergunto, isso indo para o Supremo, quais as chances? Me parece que as chances do Apio se tornam maiores. Mas o problema é o tempo, na minha opinião, o problema é o tempo disso, é a demora que isso leva. Pra você ter uma ideia, eu nem posso pedir diretamente em nome do Apio no CNJ, eu tenho que pedir para o corregedor ou para algum integrante do CNJ que ele provoque. Eu não posso atuar diretamente no CNJ. São impedimentos técnicos que você tem. Né? E, infelizmente, os mecanismos de controle do judiciário são muito tênues ainda no Brasil. Eu acho esse caso uma excelente oportunidade da gente debater uma reforma nisso. É preciso haver mais controle sobre o Poder Judiciário. Né? Porque olha o que está sendo cometido, gente. Um tribunal que decidiu que o juiz pode ir contra a lei e contra a Constituição, portanto, contra a democracia, e decidiu isso expressamente num texto. Está aí o texto. Alguém tem dúvida, leia. Né? Então, é algo que é de estarrecer. Isso não acontece nada. Fica por isso mesmo. Nós temos que ter mecanismos mais severos de controle da jurisdição. Essa é a realidade. Um advogado nessas situações pode muito pouco. É ruim que possa muito pouco. Devia poder mais, devia poder diretamente atuar, etc. Tal, não pode. Tem que ficar sendo por algum agente público, representando a um agente público, pedindo a um agente público para que ele atue. Não existe isso. É evidente que é um mecanismo falho de funcionamento do controle.